Galera, bora lá então, dica aqui para quem está se preparando para uma prova de redação, para uma prova objetiva, para ter o seu caderno de atualidades em dia. Lembrando que aqui eu chamo de caderno, mas você pode ter folha sulfite separada, um fichário, como você achar melhor, tá? Então qual que é o segredo? Primeiro segredo, você dividir aí em troncos temáticos. Troncos temáticos que são áreas, né? Eu até exemplifiquei no slide seguinte, porque isso vai dar uma ordem maior, isso vai trazer uma facilidade na hora de você retomar um tema, na hora de você consultar uma informação. Então o segredo é dividir em áreas, né, em troncos, em âmbitos. Feito isso, você vai registrar informações acerca daquela área. Aí pode ser um dado, um conceito, um exemplo, tudo que for recente, tudo que for atual. Lembrando que o seu registro tem que acontecer de modo bem objetivo e bem direto, você tem que ter a capacidade de síntese, para não se perder, obviamente. Esse registro ele terá que ser atualizado e por isso é importante você colocar ao longo da sua rotina de preparação esse estudo de atualidades. Não dá para ficar estudando por meses, eu até comentei isso com alguns alunos, né? A dificuldade de digerir alguns temas mais complexos. Então uma aula de mês de revisão, legal. Mas para quem não tem tanta segurança, tem que inserir ao longo da sua rotina. Mesmo porque, alguns temas não mudam. Alguns dados, alguns aspectos você não atualiza. Não atualiza. Isso também é importante, né? Então nem tudo você vai atualizar. Lógico que coronavírus, cara, você vai ter que atualizar periodicamente. Mas alguns aspectos são aquilo que a gente chama de conhecimentos gerais. E aí fica mais difícil de você ter que atualizar, não precisa. Então você está ganhando tempo aí. Tudo bem? Quando um tema dialogar com outras áreas, você anota lá. Até dei um exemplo aqui mais para frente. Então, sugestão de áreas do conhecimento: tecnologia, meio ambiente, saúde, educação, cultura, geopolítica, economia, política. E lembrando que aqui eu posso fazer uma subdivisão entre economia nacional e internacional. Política, mesma coisa. Então eu posso, da melhor forma, topicalizar para facilitar o meu entendimento. Eu sempre deixo uma camada chamada outras, porque sempre vai ter informação que não necessariamente a gente enquadra em um desses aspectos. Tudo bem? Seguindo aqui, para exemplificar. Então se eu fosse colocar hoje dentro do tronco temático da área geopolítica, eu tenho que ter lá um espaço para colocar a Venezuela e tem que ser um espaço que eu atualize porque é um dos temas mais vivos, tá? Então eu começaria com uma abordagem mais geral. Eu fui sucinto aqui porque é exemplo, tá? Mas falaria da crise política, econômica e social, que tem início no petróleo, mostrando que há uma ampla dependência do país, que é o país com a maior reserva, um país que tem uma crise política por conta do regime de Nicolás Maduro reeleito e as acusações de fraude, um regime repressivo, um regime que persegue a imprensa, etc. E o Juan Guaidó, que se autodeclara presidente interino em janeiro de 2019, agravando toda essa crise. Um processo inflacionário de destaque e tudo que permeia a realidade venezuelana. Aqui eu ainda trago uma informação recente da acusação formal dos Estados Unidos contra o Maduro como sendo, um narcoterrorista, né? O que chama atenção, sem sombra de dúvidas, diante de uma prova de atualidades ou mesmo para você tratar aí numa discursiva, numa redação. Até colocaria aqui, a saída de venezuelanos do país. Lógico, aí você vai fazendo o quê? Você vai colocando no seu esquema, ao longo do seu estudo, voltei lá, o professor falou sobre Venezuela, eu li uma dica, eu li uma reportagem, vou lá no meu esquema, puxo uma setinha e pronto, topicalizo isso, garantindo o meu entendimento, o avanço no tema. Outro ponto importante é para quem presta redação ter dentro das áreas aquelas principais discussões, no mesmo modo sucinto. Reconhecimento facial na área da segurança, então eu tenho um debate aqui que tem uma divergência, violação da privacidade, ampliação da segurança, como o Brasil debate isso? Tenho que saber de uma lei que entra em vigor em agosto de 2020, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde existem interrogações. Tenho que saber de nações, localidades do mundo que já articulam-se de modo extremamente avançado com relação a esse debate. E aqui, eu tô na área tecnologia, porque vai usar lá a inteligência artificial, o banco de dados, mas eu tô dialogando diretamente com a segurança. Então isso tem que estar pontuado, eu pinto lá no meu esquema, faço um destaque para na hora que for retomar o tema, eu ter aí essa possibilidade de entendimento. No geral, essa é uma forma muito saudável por áreas do conhecimento, ir preenchendo e, gente, fazer do estudo de atualidades algo rotineiro.
Primeiro, que você vai ficar bonitão, bonitona, para entender o que acontece ao seu redor. Segundo, que isso vai te ajudar no repertório. Isso é informação, a gente não descarta, não tem como você ficar pior estudando atualidades, beleza? Gostou do vídeo? Deixa a mensagem aí e bora fazer esse caderno, bora construir, bora assistir as nossas aulas de redação, curso exclusivo de atualidades, tudo que tiver, gente. Se você tiver de bobeira, se você quiser uma preparação eficiente, tem que colar com a gente. Valeu, beijos no coração, até a próxima.